Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: manifestações sobrenaturais são sinais de elevada espiritualidade? Para respondermos a essa pergunta, nós vamos fazer um breve estudo da primeira carta do apóstolo Paulo enviada à comunidade de Corinto. O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja de Corinto, que fica na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma importante cidade do mundo romano. Era a capital da Acaia, uma importante província do Império Romano. A cidade de Corinto ficava localizada onde hoje se localiza a Grécia. Era uma cidade que tinha cerca de 500 mil de habitantes e era banhada pelo Mar Egeu e pelo Mar Jônio, o que fazia dela um importante entreposto comercial entre o Oriente e o Ocidente, justamente por ser banhada por 2 portos marítimos. Era uma cidade cosmopolita, com judeus, italianos, gregos e muitos outros povos, o que trazia para ela uma densa bagagem cultural, multicultural, um sincretismo religioso, e que fazia com que ela tivesse uma atmosfera mística e com que fosse politeísta, tendo, todavia, como divindade principal de adoração a deusa Afrodite. Tinha um templo em adoração a Afrodite, onde havia sacerdotisas que se comportavam como prostitutas cultuais, que faziam a prostituição como meio de sustento para o funcionamento do próprio templo. A igreja de Corinto apresentava uma série de problemas, sobretudo ligados ao relacionamento interpessoal. Havia muita desunião e também havia uma importante imoralidade do ponto de vista sexual. Paulo cita no primeiro capítulo da primeira carta que enviou aos Coríntios que havia diversas facções se formando dentro da própria igreja. Havia uns que se diziam que eram de Paulo, outros que eram de Pedro, outros que eram de Apolo e outros que eram de Cristo, quando todos, na verdade, eram membros de uma mesma igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, Paulo fala de um importante problema ligado à imoralidade sexual. Havia um membro daquela igreja que estava tendo relações incestuosas com a sua madrasta. E Paulo coloca que esse tipo de comportamento era algo inaceitável até para os pagãos. No capítulo 6, Paulo fala também dos conflitos que haviam entre os membros da igreja, que estavam se dividindo por conta de disenções, por conta de demandas que estavam sendo levadas aos tribunais pagãos, aos tribunais comuns, ao invés de serem resolvidos no cerne da igreja, usando como base, como medida para julgamento, a própria palavra de Deus, a instrução dos sábios da própria igreja. Paulo questionava os fiéis, porque se eles seriam no futuro colocados para julgarem o mundo e para julgarem até os anjos, como eles não eram capazes de resolverem um problema bem menor que ocorria no meio deles, tendo que recorrer a juízes iníquos, a tribunais terrenos e à justiça comum para resolver problemas que eles deveriam ser capazes de resolver entre eles mesmos. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 6, Paulo ainda fala da questão da imoralidade sexual manifesta pela prostituição. A igreja de Corinto possuía muitos membros que eram convertidos do paganismo grego, que traziam ainda uma forte influência dos maus costumes pagãos, das culturas em que cresceram e em que viveram, e alguns ainda voltavam ao templo de Afrodite para terem relações com as prostitutas cultuais, com as sacerdotisas daquele templo pagão. Paulo condenava obviamente, essa prática. Havia também problemas ligados à idolatria e ao mau comportamento de algumas mulheres
durante o culto. Apesar de todos esses problemas, a igreja de Corinto era uma igreja abençoada, com uma enorme manifestações de dons espirituais. Esses dons são citados por Paulo no capítulo 12 da sua primeira carta, nos versículos de 8 a 10. O dom de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de falar em línguas, de interpretação de línguas, o dom de cura, o dom de milagres, o dom da fé e o dom de profecia. Desses dons, o que mais era exaltado na igreja de Corinto era o dom de falar em línguas angelicais, em línguas espirituais. Mas, contudo, era um dom que carecia de que também tivesse alguém que fosse capaz de interpretar essas línguas angelicais, espirituais, para que a mensagem fosse transmitida e compreendida por todos. O que, na carta, Paulo deixa transparecer que nem sempre havia essa pessoa. Vemos, pelo exemplo da igreja de Corinto, que as manifestações sobrenaturais, inclusive os dons do Espírito, não são sinais inequívocos de uma elevada espiritualidade. E o que devemos fazer então para saber se um indivíduo, ou se uma igreja, uma instituição, tem uma elevada espiritualidade? Jesus disse aos seus discípulos, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis, dizendo a respeito do que deveriam usar, no que deveriam se basear para poder distinguir os falsos profetas dos verdadeiros profetas. Jesus comparava ali os homens às árvores, dizendo que a árvore boa dá bom fruto e a árvore má dá mau fruto. Nesse sentido, devemos procurar pelos frutos do Espírito: amor, bondade, mansidão, amabilidade, paz, alegria, longanimidade, controle de si próprio, fidelidade, dons que estão listados na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Esses são os frutos do Espírito. Pelos frutos, temos mais segurança para poder afirmar, para poder reconhecer aquilo que realmente é espiritual. Reflita sobre isso. Que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos, para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém.